Continuando então o tema do vulcanismo e a tectónica de placas, o que é que acontece? Os magmas ascendem em limites divergentes, que correspondem às zonas de rift, e também em limites convergentes quando há colisão de placas litosféricas. E neste caso nós consideramos que se trata de um vulcanismo interplacas, ou seja, entre placas litosféricas. Mas também pode ocorrer vulcanismo no interior das placas continentais ou oceânicas, quando há uma ascensão de magma que resultam das chamadas plumas mantélicas. E neste caso nós dizemos que é um vulcanismo intraplaca, porque ocorre dentro da placa litosférica e está associado aos chamados hotspot, ou seja, pontos quentes. Portanto, vamos então analisar cada uma dos tipos de vulcanismo. Começando pelo vulcanismo de subducção, ou seja, quando há convergência de placas litosféricas, o que nós temos aqui é na convergência entre placas oceânicas, entre duas placas oceânicas, que é a primeira imagem, e entre uma placa oceânica e uma placa continental. O que é que acontece? Só para relembrar que quando se convergem duas placas, vai haver sempre a subducção da placa mais densa. E o que é que vai acontecer também? A partir de uma determinada profundidade, as condições de pressão e de temperatura vão levar à fusão da própria placa, ou dos materiais que se constituem a placa, dos próprios sedimentos e também de parte do manto. E isso é que leva à formação do magma. Este magma, que acaba por não ser tão profundo como se estivesse numa câmara magmática, vai originar normalmente erupções do tipo explosivo ou misto. Portanto, se for uma placa oceânica, uma convergência entre duas placas oceânicas, que era o que estávamos a dizer aqui na situação 1, a convergência entre essas duas placas vai originar os chamados arcos de ilhas vulcânicas. Já quando é a convergência entre uma placa oceânica e uma placa continental, a colisão entre essa, ou seja, entre a placa oceânica e a placa continental, origina cadeias montanhosas, também com atividade vulcânica. Este tipo de vulcanismo, ou seja, o vulcanismo de subducção, representa cerca de 80% dos vulcões ativos. Ok. Agora, se o vulcanismo associado a situações de divergência, que é o que nós estamos a ver na imagem 3, ok? Temos aqui as setinhas, portanto, de divergência na, 6, na 3 e na 6, está associado a zonas de Val de Rift, portanto, aqui há um afastamento das placas tectónicas e leva à formação de fissuras na crosta. E é através dessas fissuras que o magma consegue ascender à superfície. Estes magmas, muitos deles têm uma formação, então, como eu já também tinha dito na outra, pouco profunda, portanto, não é tão profunda como nas câmaras magmáticas, mas originam normalmente um tipo de erupção não explosiva, ou seja, também pode ser mista, mas também efusiva. E aqui remete para uma percentagem menor do tipo de vulcanismo existente em relação ao tipo de vulcanismo associado aos vulcões ativos. Por último, o vulcanismo intraplaca, que é o que nós vamos ver na situação 4 e na situação 5, é, ou seja, explica no fundo a existência de ilhas dentro de placas oceânicas e também a existência de alguns vulcões que aparecem isolados no interior dos continentes. Portanto, o que acontece é que, neste caso, os magmas, cuja origem se pressupõe em zonas um bocadinho mais profundas do manto, vão levar à formação de erupções, mas também do tipo não explosivo, portanto, associado a situações de vulcanismo efusivo ou misto. E este é o mais raro. Este já agora, o vulcanismo intraplaca foi o que levou à formação das ilhas do Havaí, portanto poderá ser uma fonte, uma informação relevante quando nós estamos a descrever o tipo de vulcanismo. Portanto, estamos a ver aqui então, em concreto, relativamente ao limite divergente,
Estamos a ver aqui, no fundo, o que levou, ou seja, o que leva à abertura do oceano, portanto, ou seja, à formação de uma dorsal oceânica. Portanto, isso, o vulcanismo associado aos limites divergentes, o magma é considerado básico, ou seja, vai estar associado a uma lava mais fluida e com menos gases dissolvidos, mas com uma temperatura mais elevada. Portanto, origina um tipo de erupção do tipo efusivo, embora também pode ser misto, mas é maioritariamente do tipo fissural e submarino. Aqui o que vai estar associado são correntes de convecção que vão permitir a abertura do rift. Relativamente aos limites convergentes, há colisão de placas, portanto, já tínhamos falado sobre isso, a placa mais densa vai ser subdotada, ah, e neste processo de ocorrer, ou seja, de que haja o afundamento de uma das placas, vai haver um aumento da pressão e da temperatura, portanto, acaba por haver, por ser, vai estar associado a uma libertação, ou seja, à formação de uma atividade vulcânica muito mais explosiva, do tipo explosiva. Ahm, Portanto, aqui o magma vai ter uma composição mais rica em gases, vai ter uma temperatura mais baixa por causa disso, ou seja, porque também vai acabar por dissolver uma maior quantidade de água, que vai diminuir, no fundo, o seu ponto de fusão. E se ocorrer, e o que nós estamos a ver aqui é duas situações em que houve a formação do vulcanismo, mas em que há a colisão entre dois tipos de placas diferentes. Ou seja, quando há o choque entre duas placas oceânicas, formam-se arcos vulcânicos insulares, mas quando há o choque entre uma placa oceânica e uma placa continental, formam-se arcos vulcânicos também, mas continentais, ou seja, no fundo, os vulcões são formados dentro da placa continental. Já o vulcanismo, então, intraplaca, está muito associado aos hotspots, ou seja, aos pontos quentes, porque nestes locais vai, a partir das chamadas plumas mantélicas, vai ocorrer um fluxo de matéria quente com origem provavelmente no limite entre o manto e o núcleo externo. E o que acontece é que no manto estes fluxos de calor vão levar à fusão parcial das rochas, acaba por formar magmas básicos, com altas temperaturas, mas com uma pouca viscosidade. Portanto, o tipo de erupção que normalmente é predominante aqui é do tipo efusivo. Por isso, o que nós estamos a ver aqui como síntese aqui desta imagem, nós temos então limites do tipo divergente, e aqui estamos a falar, podia ser a ocorrência de um rift continental ou de um rift oceânico, divergência de duas placas continentais, divergência de duas placas oceânicas. Depois, na convergência entre duas placas oceânicas, leva à formação de um arco insular, ou se for a convergência entre uma placa continental e uma placa oceânica, leva à formação de um arco magmático, ou seja, também de um arco, ou podemos dizer que é um arco vulcânico continental. E depois temos o vulcanismo dentro de duas placas, que é o que está associado às plumas mantélicas, ou seja, à formação dos hotspots. Portanto, o vulcanismo acaba por ser um fenómeno que vai ser condicionado pela formação de magma e também está condicionado, no fundo, pela composição das rochas que vai fundir, da temperatura e da pressão. Portanto, nesta imagem, o que é que nós estamos a ver? O material rochoso sólido, se aumentar de temperatura, diminuir de pressão e aumentar a quantidade de teor em água, vai dar origem ao magma, ou seja, vai fundir. Portanto, nos limites divergentes, no fundo, essencialmente há calor associado, mas também há descompressão que leva à fusão de rochas, das rochas. Já nos limites convergentes, como há água que vai estar envolvida, vai levar à fusão
parcial, portanto, então significa que é o calor, mas associado à água. Por isso é que aqui acaba nos limites convergentes, acaba por haver uma redução da temperatura, logo vai estar associado a uma ou seja, ela no fundo não aprisiona mais os gases, por isso vai estar associado a um tipo de erupção mais do tipo explosivo, peço desculpa, e depois nos hotspots é essencialmente calor que vai provocar a fusão dos materiais perto do manto nuclear externo. Então vamos saber aqui uma questão. Explica como é que a fusão da placa subdotada ocorre na sua zona superior, onde a temperatura é menor. Portanto, a água que existe nas rochas da zona superior da placa faz diminuir o ponto de fusão do material, pelo que este funde, apesar da temperatura ser menor. Ok, vamos à última síntese. Portanto, nós temos vulcanismo, então, fissural. Ocorre ao longo de fissuras, tende a ser efusivo. Portanto, estamos a falar de limites divergentes. Depois temos aqui neste esquema mais abaixo muita informação, mas vamos centrar-nos primeiro nos limites divergentes, ou seja, ou seja, o que é que ocorre aqui? Ascensão, vou só apontar, ocorre ascensão do material do manto, há uma fusão parcial dos materiais do manto, que leva aqui à formação, ao afastamento das placas e leva à formação depois também de uma dorsal média oceânica e está associado a um tipo de erupção efusivo, portanto, lava básica. Outro que também é do tipo efusivo são os hotspots. Portanto, temos o manto, há a formação de uma pluma mantélica e leva à formação de vulcões associados aos pontos quentes. Também é um tipo de erupção efusivo, portanto, também está associada a uma lava do tipo básico. Depois, nas zonas de subducção, depende, não é? Ou seja, se nós estivermos a falar da subducção, ou seja, do choque entre uma placa continental com uma placa oceânica, o que vai acontecer é, vai haver também fusão, mas vai estar associada a vai acumular água, né? Porque tem água, da placa oceânica que faz reduzir o ponto de fusão dos materiais do manto e, portanto, vai levar a um tipo de a formação de um vulcão que vai ser do tipo mais explosivo, de uma erupção mais explosiva intermédia. Portanto, aqui uma lava mais ácida. Deste lado, temos o choque ou seja, e leva aqui a formação depois de arcos magmáticos continentais. Depois aqui temos aqui deste lado temos o choque entre duas placas oceânicas. Aqui também são zonas de subducção. A água envolvida faz baixar o ponto de fusão, portanto, faz com que a tipo de erupção que vai estar associada é a uma lava mais ácida, portanto, mais explosiva. E aqui leva à formação também de arcos magmáticos, mas insulares. Ao longo daqui deste resumo foi aparecendo alguma da história do vulcanismo em Portugal. No entanto, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, portanto não vou pegar nestas informações para não ficar este vídeo também muito grande. Por isso, o resto deste tema, só falta mais um vídeo para concluir. O resto deste tema vai passar para o último vídeo.